Olá, irmãos, graça e paz a todos. Vamos para mais um devocional? Vamos lá, o que a palavra de Deus tem para nos falar hoje? É no livro de Romanos, no capítulo 1. Vamos lá. É o versículo 16 e logo vai ser o versículo 28 ao versículo 32. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Versículo 28. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes, ganância, brigas, mentiras e malícia. Eles mentem e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam mentiras e inventam maneiras de falar o mal e de fazer o mal. Desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. E eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. No caso, a morte eterna. Mas mesmo assim continuam a fazer e o pior ainda, aprovam aquelas pessoas que também fazem isso. Então a palavra de Deus nos diz, né, que também chegará o tempo em que o amor vai se esfriar, as pessoas vão ter coceira nos seus ouvidos, vão querer ter os seus próprios mestres, os seus próprios ensinos, né, que é totalmente contrário à palavra de Deus. Então, esse é um alerta da palavra de Deus para nós, para que nós possamos vigiar, porque o pecado ele ainda continua sendo pecado, o que desagrada a Deus continua sendo desagradável a Deus, não vai mudar. E a justiça de Deus também é sobre aqueles que retêm a verdade de Deus, né? Retêm a verdade de Deus e não praticam a verdade de Deus. Conhecem a palavra de Deus, mas não querem praticar a palavra de Deus. Tiveram, talvez em algum momento, um encontro com o Criador, mas na realidade não adora mais o Criador, adora as criaturas do Criador. Então a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado, porque, como eu disse, o pecado ele ainda é abominável ao Senhor e deve ser também abominável aos nossos corações. Sim, o Senhor ama o pecador porque Ele também nos ama. Ele ama nós, somos pecadores, então Ele nos ama, porém Ele nos transforma. A palavra de Deus ela é transformadora. Se a palavra de Deus não tem nos transformado, nós precisamos rever qual é o cristianismo que estamos. Se é que existe outro cristianismo, né? Não existe na realidade. É apenas é o evangelho genuíno de Cristo. Então, que os nossos corações estejam blindados e guardados no Senhor pela palavra dele. Aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos é o que nós somos. Aquilo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer é isso que nós devemos fazer. Não é as nossas opiniões que devem dirigir a nossa vida. A nossa vida deve ser dirigida, direcionada e guiada pela palavra de Deus. E nós devemos amar a palavra de Deus, amar os mandamentos do Senhor, amar ao próprio Senhor e, consequentemente, iremos amar tudo aquilo que Ele ama e abominar tudo aquilo que Ele abomina. Amém, irmãos? Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações essa palavra. Deus abençoe.